galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, eu vou estar dando continuidade com os estudos aí sobre esportes adaptados. Já falei para vocês sobre o basquete em cadeira de rodas, do futebol de 5, do voleibol sentado, e hoje nós vamos falar aqui da corrida de cegos. Então, a aula está organizada dessa forma. Vou conceituar corridas de cegos, vou falar para vocês sobre pessoas com deficiência, a questão da acessibilidade, a diferença entre igualdade e equidade e o sistema de classificação funcional, além de que as provas que são realizadas dentro do atletismo, que é a corrida de cegos. Nas corridas de cego, o atletismo para as pessoas com deficiência visual, cegos e com baixa visão, segue a mesma lógica do esporte convencional. No entanto, suas regras são alteradas somente para possibilitar a participação das pessoas que não recebem ou recebem de maneira limitada as informações visuais. Então, é bem parecido com o atletismo convencional, as provas convencionais que acontecem, mas aqui é para as pessoas que têm algum problema de cegueira ou que têm baixa visão. Então, dentro dos esportes adaptados, existem, mesmo que exista a questão da adaptação, existem as classes funcionais. Então, dentro do atletismo aqui, da corrida de cegos, todos correm vendados. Para ter o quê? Para que tenham equilíbrio nessa disputa. Para que todos tenham tenham o senso de justiça ali acontecendo. Se o indivíduo ele consegue captar alguns vultos, alguma coisa, ele vai se prevalecer sobre o outro. Então, para que não tenha essa injustiça, todos correm vendados. O atletismo, ele é dividido em 3 modalidades. Quais são as modalidades? São essas aqui, ó: saltos, arremessos e corridas. Os indivíduos com deficiência, eles disputam dentro dessas 3 modalidades. Algumas não podem ser disputadas. Por exemplo, o cego ele não disputa no salto com vara. É uma modalidade que ele não disputa, mas as outras ele disputa. E assim vai acontecendo as adaptações. Fato é, o importante é que aconteça a inclusão. Exista a acessibilidade desses indivíduos que têm algum tipo de deficiência. Pessoa com deficiência, eu vou classificar aqui para vocês. Sempre eu gosto de trazer essa introdução para que vocês entendam. O artigo 2º fala assim, ó: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Pessoas com deficiência é aquela pessoa que ela tem alguma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, que vai limitar, que vai deixar com que ela não contemple alguma coisa. Então, existe essa questão de trazer a ele condições, assim como as demais pessoas. A questão da acessibilidade. O decreto 5.296/2004 é uma das normas que regulamentam a garantia da acessibilidade no esporte. A regra determina que todos os espaços esportivos educativos devem proporcionar condições de acesso e uso para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, aqui tem a ver com a questão da acessibilidade. Não basta o indivíduo ter apenas acesso, digamos, ao ambiente de trabalho. Não, ele tem que ter acesso às práticas esportivas também. Então, parques, ginásios, pistas de atletismo devem ser adaptadas para indivíduos que têm algum tipo de deficiência. As pessoas com deficiência, para que eles tenham acesso a isso, para que eles possam ter a sua autonomia. Aí eu gosto de trazer sempre esse conceito aqui, porque fica um pouquinho mais claro quando eu falo de igualdade e equidade. Igualdade é falta de diferenças, ter o mesmo valor quando se compara a algo ou pessoas. E equidade
é sentido de justiça, correção do modo de agir. Fica bem mais claro se vocês visualizarem a imagem. Olha esse primeiro recorte aqui, ó. Foi colocado uns caixotes aqui embaixo, mas não levou em consideração a altura dos indivíduos. Então, mesmo eu dando um caixote para esse, um caixote para esse, um caixote para esse indivíduo aqui de blusa roxa não conseguiu visualizar o estádio, mas foi dada a igualdade de condições. Então, quando eu levo em consideração as diferenças que eu tenho a ver com a equidade, eu trabalho isso aqui, ó. Percebam que o primeiro indivíduo ele nem precisa de caixote, que ele já tem uma boa visibilidade. O segundo indivíduo, apenas um caixote, ó. Ele já está conseguindo visualizar o estádio. E o segundo indivíduo, que com o caixote não daria para ver, foi dado mais um. Então, ele aqui com 2 caixotes, todo mundo está no mesmo campo de visão, ó. Todo mundo está na mesma altura. Aqui é a equidade. Por isso existem as classificações funcionais dos atletas dentro dos Jogos Paralímpicos, por exemplo. Os da disputa dos Jogos, dos Campeonatos Paralímpicos. Por quê? Para que exista essa equidade, para que tenha esse senso de justiça. Por isso, quando eu falei na introdução, eu falei de indivíduos que têm baixa visão, ou indivíduos que são cegos. Os indivíduos com baixa visão correm com vendas, para que exista essa equidade aqui, ó, para que todos consigam disputar da mesma forma, certo? Vamos avançando. Aí existe o sistema de classificação funcional. Os atletas com deficiência física são classificados em cada modalidade esportivas através do sistema de classificação funcional. Aí são esses sistemas aqui, ó. Paraplegia, que recebe a sigla PP, amputados, AM, deficientes visuais, VI, paralisia cerebral, PC, deficiência intelectual, IN, leis altre, LA. O que eu quero mostrar para vocês? Que o indivíduo que ele tem, por exemplo, uma deficiência visual, ele não vai competir com o indivíduo que sofre de paraplegia. Quando eu falei no início da aula do atletismo, aquelas 3 modalidades, saltos, corridas e arremessos, existe a corrida, as provas que eu vou mostrar para vocês que acontecem aqui com os indivíduos cegos, também existem com indivíduos amputados. Mas o cego vai disputar com o cego, amputado vai disputar com o amputado. Não existe essa mescla de indivíduos ali que têm algum tipo de deficiência. Eles são divididos por classes funcionais. Por isso existe esse sistema de classificação funcional. Então, existem as categorias e as classes. Nas corridas, aí leva em consideração o quê? O aspecto médico, funcional e técnico desse indivíduo para poder gerar esse sistema de classificação funcional. Beleza? Então, o sistema de classificação funcional das corridas de cegos, daqui do tema da nossa aula, é esse bem aqui, ó. B1, quem são os indivíduos B1? Cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância. Nós temos o B2, atletas com percepção de vultos. O indivíduo já visualiza um vulto, já olha alguma coisa, já tem a percepção de algo. E B3, atletas que conseguem definir imagens, mas utilizam os graus muito fortes, muito altos. Então, o que é que acontece aqui para que exista equidade? Todos esses indivíduos aqui, ó, todos esses indivíduos, eles correm o quê? Vendados. Para que tenha o quê? Para que tenha equidade. Certo? Para que tenha equidade. Aí o sistema de classificação funcional para as corridas de cego. Os que disputam prova de pista, velocidade, meio fundo, fundo e saltos. E de rua, maratona, levam a letra T de treco em sua classe. Os deficientes, essas são as classes aqui, olha como tem várias. Ó. As dos cegos estão onde? Na T11 a T13. São os deficientes visuais. Percebam como existem outras classes, ó. T40 a T41, baixa estatura. São as provas dos anões, por exemplo. Então, os anões não vão disputar com quem tem deficiência visual. Fica desigual. Não fica equiparada a disputa. Assim como o deficiente visual não vai disputar com o amputado. Cada um compete dentro da sua classe. As provas que são realizadas, ó, dentro das corridas. Existem essas aqui, ó, 100, 200,
400, 800, 1.500, 3.000, 5.000 e 10.000. Ou seja, todas as provas de pistas que acontecem no atletismo convencional acontecem na corrida de cego. 100, 200 e 400 são as provas de velocidade, são as menores distâncias. 800, 1.500 e 3.000 são quais? São as provas de meio fundo, são as provas que têm a média distância. E nós temos por último aqui, ó, 5.000 e 10.000. São o quê? São as provas de fundo, as provas com as maiores distâncias. Vale lembrar que todas essas provas de pistas aqui acontecem também no atletismo convencional. Então, nenhuma das provas do atletismo convencional, aqui das provas de pista, acontecem, são retiradas nas provas de cegos. Aí vamos aqui, ó. Provas de pista dentro da corrida. Existe a de velocidade, meio fundo e fundo. Foram as que eu acabei de apresentar para vocês. Existem as provas de revezamento, as provas de barreira e as provas com obstáculos, certo? As provas de fundo. Além das 5.000 e 10.000, existe a maratona. Já vou chegar em algumas especificações relacionadas à maratona. Quais provas que não acontecem dentro das provas de atletismo das corridas de cego? Está bem aqui, ó. As provas com barreiras e as provas com obstáculos. As provas com barreiras do atletismo convencional. São colocadas 10 barreiras lá na pista, onde o indivíduo ele deve passar tentando saltar essas barreiras. Ele pode até tocar a barreira, se ela cair não tem problema, não é infração. Mas para um cego fica um pouco mais complicado dele, que ele não tem visão, né, pessoal? Então fica mais difícil dele conseguir saltar uma barreira. Então não existe a disputa das provas com barreiras. Nem com a prova de obstáculo. Professor, qual é a diferença da prova de obstáculo para a de barreira? A de barreira são apenas barreiras. Na de obstáculo é uma barreira que ela vai dar 1 a 3, mas é uma barreira fixa, que se o atleta tocar, ela não cai. E além disso, existe o fosso d'água, que é onde o atleta ele salta, de repente ele molha ali os pés, deixa a corrida dele um pouquinho mais desconfortável. Então, dentro das corridas, essas duas provas aqui para cegos não existem. Os guias. Então, o cego ele corre sempre com os guias. Vou falar aqui algumas regrinhas dos guias para vocês. Quanto à condução dos atletas, sugere-se que os atletas tragam os seus próprios guias para as competições. Isso aqui é meio que lógico, né? Imagina, você vai treinar durante 4 anos para uma Olimpíada, por exemplo, paralímpica, você tem que estar ali bem afiado, bem afinado com quem você está treinando. Mas a competição ela disponibiliza atletas guias, caso você não aconteça algum problema ali com o atleta cego, a competição vai dispor de atletas guias. Mas é importante que ele tenha o dele, porque treinando vai deixando tudo bem mais afiado. Assim que o atleta cruzar a linha de chegada, o guia deve estar necessariamente atrás dele. Então, o guia corre aqui do lado dele. Às vezes tem um contato, às vezes não. Às vezes eles estão conectados com alguma coisa. Às vezes ele está só segurando o cotovelo aqui. E outra hora ele pode correr aqui perto dele só com o comando de voz. Mas ele nunca pode chegar antes do cego. Se ele fizer isso, se ele cruzar a linha de chegada antes do cego, essa chegada não será validada. O atleta cego, infelizmente, não levará ali a sua premiação, caso ele chegue em primeiro. Em nenhum momento, o guia pode arrastar o atleta ou impedi-lo a ir adiante com um empurrão. Qualquer infração nesse sentido conduzirá à desclassificação do atleta. Então, o atleta está ali só para guiar. Ele não pode, em momento algum, puxar o atleta cego ou então empurrá-lo para tornar a corrida desse atleta um pouco mais rápida, um pouco mais veloz. Então isso não pode acontecer. Se ele fizer, o atleta cego será desclassificado da competição, da prova. O método de condução, é o que eu falei para vocês ainda há pouco. O método de condução é de escolha do atleta. Este pode optar por ser guiado via cotovelo ou com um cordão, ou ainda correr livre. Nesta última opção, deve-se manter uma distância mínima de meio metro. Está aqui o atleta guia. Ó. Eles correm geralmente com uma camisa laranja. É identificado lá o nome guia. Está aqui ele correndo aqui com a brasileira Terezinha Guilhermina.
Perceba que eles estão conectados aqui, ó, com o cordão nas mãos. Quando eu falo da questão do treinamento, porque existe a questão das passadas. As passadas devem ser bem controladas, elas devem estar bem ali funcionando de forma adequada. Porque os pés têm que estar trabalhando juntinho, para não atrapalhar o guia, não atrapalhar a corrida do cego, ou o cego se atrapalhar ali com o guia. Então tudo tem que estar muito bem alinhado. Perceba aqui a conexão, ó. As provas de velocidade, ó, os 100 metros, que é um tiro só, que é uma pista. A pista de atletismo, nós já estudamos que ela tem 8 raias. Mas nas disputas para atletas cegos, sai apenas o quê? 4 atletas. Ó. Porque no total aqui são 8 indivíduos, mas são 4 atletas. 4 vezes 2 com os guias, dá os mesmos 8 atletas. Então eles correm na raia 1, na raia 3, na raia 5 e na raia 7. Percebam aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 atletas. Quantos guias? Está aí de laranja. 1, 2, 3, 4 guias. Então, eles correm apenas 4 raias, sendo 4 atletas e 4 guias. No atletismo convencional são quantos? 8 atletas. Não existe a presença do guia, então cada atleta ocupa uma raia. Eles utilizam ali o bloco de partida também. É opcional, tá? É opcional a utilização desse bloco de partida. Se o atleta não quiser se largar do bloco de partida, não tem problema. Só que, obviamente, atleta de alto rendimento, eles fazem a opção em sair largar do bloco de partida porque ajuda na aceleração deles. 200 e 400 metros, está aqui, ó. Mesma lógica. 1, 2, 3. O outro está bem aqui assim, não mostrei para vocês. Mas aqui dá para me mostrar o escalonamento dos atletas. Aqui, digamos que é uma prova de 200 metros. Então, os atletas eles são posicionados dessa forma. Porque a pista de atletismo ela consta de 400 metros. Existem 2 retas e 2 semicírculos. Isso eu aprendi com o professor Tiago aqui da plataforma. Que quanto maior o raio, maior o quê? Maior a distância. Então, por isso esse atleta ele é colocado um pouquinho mais à frente. Para que exista a compensação dessa distância. Inclusive, já caiu até uma questão como essa no Enem. Então, aqui existe o escalonamento dos atletas normais. O que eu quero mostrar para vocês é que existem aqui ó, apenas 4 atletas, diferentemente do atletismo convencional. 4 por 100 e 4 por 400. Os atletas aqui no 4 por 100 são 4 atletas, onde cada um corre 100 metros. E o 4 por 400, 4 atletas, onde cada um corre uma volta. Aí, em determinado momento, depois dos 500 metros, essa prova ela deixa de ser raiada, eles começam a correr ali todo mundo junto. Tá aqui, ó, cada um com o seu guia, ó. Cada um com o seu guia. Vai passando um bastão, um para o outro, até todo mundo concluir a prova. Ó, passagem do bastão sendo realizada. Ela está aqui para receber, ó. Percebam que nem sempre essa passagem do bastão é realizada pelo atleta cego. Os guias também fazem passagem do bastão nessas provas aqui. Envolve atletas das 3 classes. Não pode exceder um atleta B3. B3 é o atleta que ele consegue definir imagens, né? Então, essa equipe aqui ela não pode exceder mais de um atleta B3. A equipe são 4 atletas, pode ser 2 B1, um B2 e um B3. Nunca pode ter 2 B3. E a maratona, que é a prova de fundo mais longa que existe no atletismo, e também aqui nas corridas de cegos, né? Ela é uma prova que ela consta de 42 km, 195 metros. É uma distância bem considerável. Aqui o que acontece? Envolve atletas das 3 classes. Então aqui compete o atleta da B1, o atleta da B2 e o atleta da B3. Não existe distinção na participação, eles participam ali os 3. E existe alternância de até 4 guias nessas provas. Então, chegou nos 10 primeiros quilômetros, troca de guia. 20 quilômetros, pode trocar de guia. 30 quilômetros, também pode trocar de guia. É obrigatório que exista essa troca? Não, não é obrigatório, mas a regra autoriza que a alternância de guias pode acontecer até em 4. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido aí um pouquinho das corridas de cegos, que vocês tenham aprendido que o processo de inclusão ele deve acontecer, ele é natural, que a gente passe a admirar e olhar com mais respeito
essas pessoas que sofrem algum tipo de deficiência e vamos incluí-lo à nossa sociedade. Na verdade, tudo que eles querem é sentirem-se abraçados e eles gostam de ter a autonomia deles. Lembrando que isso aqui é esporte de alto rendimento. Eles competem para valer. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?